Para tudo que você está fazendo, porque nesse momento a pergunta que a gente se faz é: como ficam essas crianças que presenciam as mães serem agredidas? Essas crianças, elas também são vítimas. Aí tem muita mulher que diz o seguinte: ele me bate, mas ele é um bom pai. Gente, isso não existe. Vamos ressignificar, vamos pensar melhor esse conceito de que ele é um bom o quê? Vem cá, vamos repercutir esse assunto no nosso estúdio. Eu recebo aqui a psicóloga Elza Leite, a advogada Amanda Marques e também Jusileia. A Jusileia, ela já sofreu na pele essa violência e também os seus filhos foram vítimas disso, né, Ju? Boa tarde, sejam todos bem-vindas. Boa tarde. Assim, a gente hoje em dia a gente vê muita mulher falar que somente ela é vítima dessa violência, né? Só que eu falo que a criança ela sofre mais do que a mulher em si. Porque ela sofre tanta violência por ver o pai naquele papel de agressor e quanto a mãe como agredida. Meus filhos presenciaram, sim, durante alguns anos em fio, até que um deles tomou a iniciativa de intervir. Porque quando essa mulher fala assim, ele não é um bom marido, não é bom pai, não existe isso. Um contexto familiar, se ele não é um bom marido, ele não é bom pai, ele está batendo na sua mãe. E aí se as pessoas falam assim, e a mulher em si, agredida, ela tem um pequeno mal. Além de tudo, a gente somos agredida, trazemos esse mal para o nosso filho, nós culpamos o nosso filho. Eu estou com seu pai por causa de vocês. Eu estou com seu pai porque se eu largar o seu pai, o que vocês vão comer? A gente ainda culpa de novo essa criança. Então, assim, eu acho que na violência doméstica, eu como vítima de violência doméstica e filho, eu falo que os meus filhos sofreram muito mais do que eu. Depois você vai contar pra gente os relatos dos seus filhos, né, ao presenciar esse tipo de violência. Agora, Elza, essas crianças, elas são tão vítimas quanto a mãe. Só que nessa imagem que a gente viu, repara que o pai, imediatamente ao agredir a mãe, o que ele faz? Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem do elevador. Olha aí, na mesma hora ele volta a abraçar o filho, como se estivesse ali, protegendo a criança. Sendo que, na verdade, ele está demonstrando com outras atitudes algo extremamente danoso para a vida dessa criança, né? A criança que presencia violência, não só violência física, gente, violência moral, violência psicológica, violência física também, ela fica extremamente traumatizada. Essa criança ela tem prejuízo no desenvolvimento cognitivo, motor, a fala fica prejudicada, essa criança tem mudança de comportamento, ela pode adoecer do ponto de vista emocional, com crise de ansiedade, com depressão. Essa criança na vida adulta se torna um adulto inseguro e o pior, ela pode normalizar essa violência e acabar se tornando também um agressor. E ela pode também naturalizar ao ponto de achar que aquele comportamento é tão natural que qualquer pessoa que me agredir no futuro, meu marido, meu patrão, os meus colegas, aquilo é absolutamente aceitável. Então a gente como pai, como mãe, está ensinando para os nossos filhos, através do nosso comportamento, o nosso exemplo, como eles podem se relacionar com eles mesmos e com o mundo. Então, se você ama o seu filho, você tem que provar isso primeiramente respeitando a mãe dele. Não existe essa história de que eu sou um bom pai. Se você é um bom pai e fere a mãe do seu filho, você não é bom. Amanda Magalhães, obrigada pela sua presença. Queria que você falasse a respeito dessa agressão na frente da criança, né? Existe uma pena só pelo fato de agredir a mulher. Sim. Isso é um crime envolvendo a criança, ela presenciando isso. Sim. Nós não temos, a partir desse vídeo, noção da extensão dessa lesão que foi causada à mãe. Mas, a princípio, o nosso código ele prevê 3 tipos de lesão corporal: a leve, a grave e a gravíssima. A leve é quando te deixa poucas escoriações, em pouco tempo você se recupera. A grave, estamos falando quando você fica incapacitada para o trabalho por um determinado período, te deixa marcas mais definitivas. E a gravíssima é quando, por exemplo, você perde um membro, isso te incapacita para o trabalho de forma permanente, etc. Quando estamos falando de violência que chamamos de leve, que é aquela lesão corporal prevista no caput, nós temos um crime de detenção. Quando falamos dos outros 2 tipos, falamos de crimes de reclusão. A Lei 13.715, ela fala que em crimes dolosos, em que a pena desse crime for sujeita à reclusão, é possível que o pai ou a mãe, quem é que tenha sido o agressor,
perca o poder familiar ao cometer um crime contra ou a criança ou contra a pessoa que detém exatamente o mesmo poder familiar do que ela. Então, supondo que esse caso, não sei se é o caso, mas que esse caso tenha gerado uma lesão grave, o parágrafo 1º, em razão disso, nós poderíamos gerar aí, como consequência a esse médico a perda do poder familiar, ou seja, ele perde a guarda do filho. Além disso, muito bem falado pela doutora a respeito dos aspectos que isso gera na vida dessa criança, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele assim, em todo o seu corpo, ele preza pela saúde e bem-estar física e psíquica da criança, né? Um pai ou uma mãe que agride o seu companheiro, especificamente aqui em violência de gênero, né? Um homem agredindo a sua esposa, e uma criança presenciando isso, é muito claro para mim que essa pessoa está infringindo normas e deveres que são direitos dessa criança, né? Então, o arcabouço legal que baseia essa legislação, 3.715, é justamente essa. Agora, tem um detalhe nesse caso que chama muita atenção, presta atenção, porque direto a gente recebe aqui falando assim, mas eu já tentei alertar minha amiga, ela não denuncia o marido dela. Esse caso, gente, aconteceu em abril de 2022, abril do ano passado. E só agora essa mulher entregou as imagens à polícia. Só agora, então, depois que ela veio separar dele, que ela fez essa denúncia. E aí a gente se pergunta, quanto tempo depois, até quanto tempo depois, Amanda, a mulher pode fazer a denúncia contra o ex-companheiro, contra o companheiro que a agrediu? Nesse ponto, Beta, nós também temos que fazer uma subdivisão, porque no caso de lesão corporal, a gente chama que é uma ação pública incondicionada. Quando a lesão corporal ela é cometida em um ambiente de violência doméstica, é um crime relacionado a gênero, nós falamos que é uma ação pública incondicionada. Nesse sentido, quem é a pessoa legítima para poder denunciar esse crime não é diretamente a vítima, é o Ministério Público. Então, por conta disso, nós não temos aquele prazo decadencial de 6 meses que teríamos, por exemplo, se fosse um crime de injúria, de difamação, de calúnia. Como é um crime considerado mais grave, ele pode ser iniciado a partir do momento que o Ministério Público toma ciência de que aquele crime aconteceu. Então, embora essas gravações tenham sido feitas, me parece que há 1 ano atrás, ou algo próximo disso, ela trouxe essas imagens ao conhecimento do Ministério Público e, a partir de agora, o Ministério Público pode iniciar essa ação penal, pedir que a Polícia Civil investigue o crime cometido e também fazer o pedido de medida protetiva, que foi como acertadamente foi feito pelo Ministério Público do Estado onde o crime ocorreu. Perfeito. E olha só, nós já mostramos aqui na TV Vitória vários casos de mulheres que sofrem essa violência na frente dos filhos e não tem como se proteger. No mês passado, uma dona de casa foi espancada pelo marido. As agressões começaram dentro da casa do casal e terminaram, sabe aonde? Na rua, para onde essa mulher foi arrastada. Os filhos dela viram tudo. Segundo a vítima, o suspeito ficou nervoso porque a filha mais nova, de 2 anos, olha isso, esbarrou na TV. Aí a PM foi ao local e prendeu o homem, que mesmo perto dos policiais, continuou as ameaças contra a companheira. A mulher de 33 anos saiu do hospital com 3 pontos na cabeça, punho imobilizado e várias lesões pelo corpo. A gente vai ver agora aí o que ela disse à nossa reportagem no dia em que essas agressões aconteceram. Ele já acordou alterado, porque ele estava nervoso, porque ele não recebeu o dinheiro que ele trabalhou e tal. Aí ele já começou bebendo. Começou o dia bebendo, aí só procurando encrenca, né? Aí teve uma hora que a minha filha, a pequenininha, ele estava com o som ligado muito alto, aí ela entrou no quarto, pegou a televisão e jogou no chão. Ele deu um tapa nela, aí a gente entrou na frente, né? E aí ele começou a me xingar, falando que eu não sabia quanto custava as coisas e tal. Aí ele foi lá e começou a quebrar as coisas dentro de casa. Foi na hora que ele quebrou o micro-ondas, abriu a tampa do micro-ondas assim e jogou em cima de mim. Absurdo, né? É o som da TV que tá alto, é o arroz que queima, é a roupa da mulher. Sempre tem um motivo, né? Jusileia, seus filhos cresceram vendo
as agressões em casa? Cresceram e normalizaram. Era como se fosse normal aquilo ali. Porque o ciclo de violência ele tem 3 negócios. Tem aquela fase da paz, a tensão e depois a explosão. Então eles estavam acostumados com aquilo ali. Tempo de paz passava, aí vinha aquele tempo de tensão, porque você sabia que ia acontecer, e vinha a explosão, depois vieram. Então, assim, a gente ficamos presos. Porque quando fala assim, círculo, é círculo, porque aquilo ali fica repetindo várias vezes e não acaba. E eles foram crescendo até que um deles, uma hora, tomou um impulso, que eu não fui denunciar, eu fui impulsionada pelo filho a denunciar. É diferente. Por mim, eu continuava na normalização, que para mim aquilo ali estava normalizado. Só que quem estava sofrendo a parte eram os filhos que estavam vendo aquilo tudo. O que eles relatavam para você depois, na calmaria, quando a poeira baixava? Esse cara vai te matar. Esse cara vai te matar. Se é assim do jeito que não dá. Do jeito que você continuar, esse cara vai te matar. Mas a gente que está assim, a gente mulher, a gente acha que a agressão em si está acontecendo somente com a gente. Eu não, assim, até o momento eu não via que aquilo já estava passando dos limites, assim. Porque dentro de onde a gente mora, principalmente em bairros periféricos, é normalizada a violência doméstica. O vizinho vê e não denuncia. Ninguém vê e se mete. Uma briga de marido e mulher, ninguém pode correr. Só que, assim, não começou a não normalizar para os meus filhos. Eles que acharam que não estava normalizado. Então, assim, eu não denunciei porque eu quis denunciar. Eu fui impulsionada por ver meus filhos tomarem as minhas dores, que eram minhas, a denunciar. Mas aí já tinham se passado 14 anos. E tinha um estrago emocional e psicológico enorme. Que a mulher assim, eu sou vítima, a gente está lá, naquele ciclo, a mulher muitas das vezes está doente, psicologicamente, emocionalmente está presa naquilo, mas quem tem que trazer é que tem os filhos. Porque não existe negócio de separar bom pai e bom marido. Família não tem como separar isso. E a gente fala assim, mas ele não bate nos filhos, o problema dele é só comigo, porque hoje o dia dele não foi legal, ele atrasou no serviço, pegou o ônibus errado, então o problema dele não é, a mulher normaliza muito isso. Hoje ele está estressado, alguém falou alguma coisa com ele, mas, pô, se alguém falou alguma coisa com ele, vai em cima da pessoa. Aí ele chega em casa e dissolve isso tudo em casa. Tem homens que colocam o filho para fora para agredir a mãe. Igual aquele ali, você pode ver que ele bate na mãe, a menina está virada de costas para a mãe, ele bate na mãe e alisa o filho. Muitas das vezes o cara, por filho não vê, para continuar com aquela figura paterna boa, ele coloca a criança para fora. E igual a doutora estava falando sobre o ECA, a medida protetiva ela tem um grande mal. É falar bem assim que o pai não é impedido pela medida protetiva de visitar o filho. Esse cara não é um bom pai. Não é um bom pai. Então, assim, a gente temos casos, igual essa semana nós temos um caso de uma mulher que ela foi esfaqueada na frente dos filhos, 2 vezes na frente do menino. O menino foi internado com síndrome do pânico porque viu a mãe sangrando na frente dele. Então, assim, a mãe, agora ela está acordada, porque ao falar a palavra pai, o menino entra em choque. E como que uma pessoa como essa é considerado um bom pai se ele está ensinando a pior crueldade do mundo com quem essa criança mais ama, que é a referência da mãe? Agora, Elza, o que pode fazer uma mulher mudar de opinião nessa história da denúncia, né? Porque a gente mostrou aí esse caso que aconteceu em abril de 2022. O que de repente, muitas mulheres, muitas famílias estão acompanhando agora o Fala Espírito Santo, pensando assim, nossa, eu preciso muito fazer com que fulano ou beltrano faça denúncia. E ela não faz. Aí, Roberta, existem inúmeros fatores que prendem a mulher nessa situação. Ela já relatou a questão financeira, a questão de achar que o filho vai ser criado sem pai, que eu vou acabar com a minha família, que eu sou a culpada. Para uma mulher conseguir romper com esse ciclo de abuso, ela precisa primeiro querer. Ela não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque a gente fica com muita vergonha de falar que está apanhando. Primeiro porque a gente acha que é a gente que é culpada. Então não tenha vergonha, peça ajuda para quem você puder. Todas as pessoas podem te ajudar. Sua igreja, os seus vizinhos, os seus parentes, o pastor, o padre, a mídia, a polícia. Bota a boca no trombone e pede ajuda, porque aí você vai receber algum tipo de orientação. Porque quando a gente está vivendo isso, Roberta, a gente fica muito confusa, a gente fica muito perdida, a gente fica com muito medo, com muita insegurança. E a gente não consegue acreditar que a gente vai conseguir sobreviver sem aquela figura, sem aquele homem. É uma dependência emocional. A mulher realmente ela é refém dessa relação.
tá? Então, não é simples, não é fácil, mas mulheres, é possível. A gente tem aqui, ó, uma pessoa como referência. Olha aqui, tem um comentário do Tiago Lucas. Ele falou, já vivenciei isso. Isso é muito traumatizante para uma criança. E se normatizar isso para a família, a criança cresce também achando normal e perpetuando o crime. Então a gente tem aqui um relato do Tiago, que hoje já dá a entender que ele é crescido, mas que ele já foi essa criança que presenciou a mãe sendo agredida. Um outro caso também que gerou muita revolta, gente, na época, foram as agressões do DJ Ives contra a mulher com quem ele era casado na época. Em 2021, a Pamela divulgou os vídeos que mostravam as agressões. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança do apartamento em que os dois moravam em Fortaleza e mostram Ives puxando o cabelo, dando socos e chutes na vítima e aquele detalhe que é de partir o coração, né? Com um filho do casal que tinha apenas 9 meses ali, né, no meio daquela cena. Na época, o DJ Ives tentou se justificar, alegando que a mulher dizia que iria se matar e que não aguentava mais as chantagens. O artista ficou 3 meses na cadeia. Só 3 meses. E aí a gente se pergunta por que a nossa legislação, a nossa justiça... A gente pode dizer que é tão falha nisso, porque daqui a pouco esses homens estão de volta às ruas. Uma vez eu não canso de dizer isso, Amanda. Uma vez a gente noticiou de um cara que agrediu a mulher em Viana. Na mesma semana eu desci aqui no ponto de ônibus, aqui no centro de Vitória, dei de cara com ele. Ele estava preso no final de semana. Por quê? Infelizmente, geralmente esses homens são presos em flagrante delito. E aí é direito deles, quando preenchidos determinados requisitos, ser postos em liberdade, que a gente chama uma liberdade provisória. O fato desse homem ter sido preso em flagrante, como foi o caso do Ives e provavelmente o caso desse senhor que você está relatando, terem sido soltos em seguida, geralmente é por isso. Porque ele não preenche os requisitos necessários para ser mantido preso. Isso não significa que, ao ser condenado, ele não será recolhido. Pode ser sim que a depender da pena, depender se ele é primário, enfim, várias outras questões, ele pode ser sim novamente recolhido e responder em regime fechado. Mas aí vai depender das circunstâncias e do crime. Isso não significa impunidade. Significa que a legislação ela tem determinados requisitos para definir se essa pessoa vai permanecer presa ou não, por quanto tempo, se ela vai cumprir em regime aberto, semiaberto, fechado. Então, depende de cada caso, Roberto. Aí como é que fica a cabeça da mulher que denunciou? Poxa, apavorada. Eu fui lá, tive a coragem de denunciar o cafajeste que me agrediu, agora ele tá aí solto. Como é que fica? A cabeça da mulher não fica bem. Em primeiro lugar, que não tem política pública para parar essa mulher após denúncia. Sim. A gente não estamos, nós estamos falando de denúncia sem política pública. Nós tivemos um índice de 57% de aumento de feminicídio no Estado. Nós temos 150% de índice de aumento no número de violência psicológica. 2 casos de feminicídio essa semana que Isso, passou. 2 feminicídios, um Linhares e Cachoeiro. Não está caindo, é ilusão. Nós temos política pública nenhuma. Você não tem como mandar uma mulher embora para outro estado, porque ela não tem. Essa mulher, além de ela denunciar, esse cara está solto, colocando em vida, a risco a vida dela de novo, porque a maioria desses caras que saem da cadeia, eles não cumprem a medida protetiva. Ela não tem, dependendo do lugar, o acesso à polícia ou à segurança demora muito. Ou seja, 57% de índice de aumento de tentativa de feminicídio. Então, eles tentaram matar, né? E eles estão soltos. Então, assim, nós estamos falando de coisas que o Estado não está dando conta. A gente está falando assim, denunciar. Essas crianças, como a doutora falou, precisam de tratamento psicológico. A rede não tem, o SUS não tem. Essa mulher, quando ela sai da denúncia, ela não tem um advogado para poder pedir pensão alimentícia, não tem nada, ela tem que aguardar. Então, nós estamos falando de mulheres que vão denunciar, Roberto. Muitas das vezes não é porque a gente queremos ver os filhos da gente convivam com isso, não. É que nós não temos suporte no Estado para isso. Nós estamos engatinhando nisso. Nós estamos vendo mulheres morrendo por causa de alimento. Nós estamos vendo mulheres morrendo porque não conseguimos tirar essa mulher do Estado para mandar lá. Assim, a gente temos que trazer essa reflexão que denunciar sem políticas públicas é matar essa mulher, só que você não mata na hora. O que o agressor não mata, as políticas públicas estão matando. Perfeitamente. Me permite fazer um comentário a respeito disso, porque o comentário dela foi muito cirúrgico. De fato, não existem políticas públicas a curto prazo de acolhimento dessa mulher. Essa mulher consegue, sim, ir à delegacia, denunciar, ela consegue casalar, que é um ambiente para ela dormir provisoriamente,
É possível que o filho também receba a medida protetiva se o crime for também praticado contra ele, mas se não for, de fato, essa criança continua convivendo com o pai. E é possível, depois de um tempo, ela entrar na fila da Defensoria Pública para fazer o divórcio. Mas e até aí? Se essa mulher depende financeiramente desse homem, esse homem que pagava aluguel e esse homem é afastado de casa, quem vai pagar o aluguel? Porque até ela conseguir uma pensão vai demorar. Essa mulher trabalha ou não trabalha? Ou se ela, supondo que no dia seguinte a agressão ela consiga o trabalho, ela só vai receber o primeiro salário daqui a um mês. Essa mulher vai fazer tratamento psicológico onde? Existem casas de acolhimento? Sim, mas é um acolhimento, uma escuta que é feita, te encaminha para o CRAS, vê se seus documentos estão ok, vê se você tem Bolsa Família, e é isso. E eu prezo muito, e tenho feito essas conversas, já tive a oportunidade de conversar com o vereador André Moreira a respeito, tenho reuniões marcadas a respeito disso, para ver se nós conseguimos integrar uma rede de apoio que o Estado e o município já possuem e permitir isso para essas mulheres. Por exemplo, aluguel social. Por que não dar prioridade para mulheres que estão em situação de violência para conseguir o aluguel social de modo que elas consigam bancar, ainda que parcialmente, o aluguel depois que essa pessoa sair de casa? Por que essa mulher não pode ter preferência numa fila, por exemplo, para conseguir empregos? Por que empresas não podem receber isenção ou abatimento de impostos se elas acolherem essa mulher, dar prioridade à contratação dessa mulher com pagamento de salário antecipado? Você compreende? Existem tantas ferramentas que o Estado possui e que a mulher em situação de violência não consegue usufruir porque o Estado não entende ela como uma prioridade. Uma mulher em situação de violência, ela não é prioridade para o Estado. E tem que lembrar que a roda continua girando, o carro continua andando. Exatamente. Né? Não dá para ela parar a vida dela, não dá para simplesmente frear, vão resolver um problema, não dá, as coisas continuam acontecendo, o filho continua com fome, as contas chegando. Olha só que interessante o comentário do Paulo Lube, e aí ele diz que nem sempre funciona dessa forma, que ele foi filho de pai alcoólatra e também batia na mãe dele, e nem por isso ele seguiu os ensinamentos do pai, né? Os ensinamentos negativos, o efeito foi o contrário, viu a mãe sofrer muito, hoje ele está casado há 43 anos, na verdade, trata a esposa com todo o respeito possível e muitos cuidados. Graças a Deus, essas coisas não é pegajosa. Ele está falando da violência contra a mulher, né? Ele está querendo dizer que não foi isso que ele aprendeu. E aí, Elza, a mãe que tem essa preocupação com o filho, já que o pai não tem essa preocupação. A mãe que tem essa preocupação, o que ela pode fazer para que o filho não repita esse comportamento do pai? No modelo de criação, ou a gente repete ou a gente rejeita. Que bom que esse rapaz conseguiu rejeitar esse modelo totalmente disfuncional de criação. Tenta, pelo menos, se você está aí num relacionamento abusivo, não discutir, xingar, brigar, bater na frente da criança. Preserva a criança. Tenta resolver entre vocês, os adultos. Porque seria muito ilusório da minha parte chegar e falar: vocês não podem brigar. Ok, vão brigar porque eles estão naturalizando que aquela briga é normal, porque às vezes vieram de um modelo de criação onde todo mundo brigava, se batia, se xingava. Preserve pelo menos o seu filho, tira essa criança dessa cena. Perfeito. Obrigada pela contribuição de todos vocês. Se deixasse, a gente ficava aqui falando. Eu só queria convidar o pessoal para poder, no dia 22, do 9 às 16 horas, a gente vai estar lá no Teatro da UF, fazendo o lançamento de um aplicativo que se chama Você Não Está Sozinha, do FODAN, que é o Laboratório de Estudo de Violência de Gênero da UF. E esse projeto vai ser compilado para o Brasil todo. Então, se as pessoas puderem comparecer lá, vai ser muito dia bom. 22 de setembro, às 16 horas. No Teatro da UF. Perfeito. Jusileia, obrigada. Uma boa tarde para vocês, viu?